Olá, crianças! Vamos dar continuidade às nossas atividades, certo? Hoje a gente vai trabalhar com matemática com o tema poliedros. Poliedros é nada mais do que sólidos geométricos, né? Então, são vários sólidos geométricos que a gente já conhece, como triângulos, quadrados, né? Círculos, né? A gente conhece pirâmides. Então, a gente vai, né, conhecer outros sólidos geométricos que a gente não conhece ainda, chamados de poliedros. Então, o conteúdo está nas páginas 205 a 209 do livro de vocês e as atividades nas páginas 212 e 213. Então, vamos lá. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras geométricas com 3 dimensões limitadas por superfícies fechadas. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Então aí, né, como nós estamos vendo algumas figuras geométricas que estão no livro de vocês, então nós temos aí um cubo, paralelepípedo, temos uma pirâmide e temos uma esfera. Então essas são as figuras geométricas que a gente já conhece e que a gente pode nomear como sólidos geométricos, né? Então ela tem as suas dimensões, tem as suas superfícies, né? E daí esses sólidos geométricos se dividem em poliedros e corpos redondos que a gente vai conhecer hoje. Então, o que são os poliedros, né? Poliedros são sólidos geométricos que apresentam sua superfície toda limitada por polígonos. Então, aí nós estamos vendo aí os exemplos, né? As pirâmides, né? Por exemplo, os paralelepípedos, que a gente também já conhece. Então, elas são consideradas sólidos poliedros. Esses que a gente já conhece, a pirâmide, o paralelepípedo. E alguns que vocês ainda não conhecem, que vão conhecer hoje. Então, os elementos de um poliedro são as faces, que são superfícies poligonais e planas que limitam o sólido, as arestas, que são os segmentos de reta, onde há o encontro de duas faces, por isso são a interseção das duas faces. Os vértices, que são os pontos onde 3 ou mais arestas se encontram, por isso são a interseção de 3 ou mais arestas. E há alguns poliedros que têm características específicas e por isso nomes específicos também, no caso do prisma e da pirâmide. E aí nós estamos vendo a imagem, né, que está no livro de vocês também, para vocês verem quais são os elementos de um poliedro, certo? Esses que a gente comentou agora. O prisma é todo poliedro limitado por bases poligonais contidas em planos paralelos, suas projeções e projetantes. Os elementos do prisma são bases, que são os polígonos congruentes pertencentes aos planos paralelos, arestas das bases, que são os lados dos polígonos das bases, as faces laterais, que são os paralelogramas formados pelos projetantes, as arestas laterais, que são os lados das faces laterais, a altura, que é a distinção entre os planos paralelos que contêm as bases do prisma. E aí do lado nós estamos vendo a imagem do prisma. A pirâmide é todo poliedro limitado por uma base poligonal e pelas projeções e projetantes dos vértices desse polígono sobre o mesmo ponto em outro plano paralelo. Os elementos da pirâmide são a base, que é o polígono pertencente a um plano, o vértice, que é o ponto em outro plano paralelo, as arestas da base, que são os lados do polígono da base, as faces laterais, que são os triângulos formados pelas projetantes, as arestas laterais, que são os lados das faces laterais, e a altura, que é a distância entre os planos paralelos que tem a base da pirâmide e o vértice da pirâmide. Ao lado nós temos aí a imagem da pirâmide, que também tem no livro de vocês. O cilindro é todo sólido geométrico limitado por bases circulares contidas em planos paralelos, suas projeções e projetantes. Os elementos do cilindro são as bases, que são círculos congruentes pertencentes aos planos paralelos, a altura, que é a distância entre os planos paralelos que tem as bases do cilindro, tem o eixo, que é a reta que tem os centros das bases, tem as geratrizes, que são segmentos paralelos ao eixo cujas extremidades são os pontos das circunferências das bases. Temos o cone, que é todo sólido geométrico limitado por uma base circular e pelos segmentos que tem uma extremidade nessa base circular e a outra no mesmo ponto em plano paralelo. Os elementos do cone são a base, que é o círculo pertencente a um dos planos paralelos, tem o vértice, que é o ponto localizado no outro plano paralelo, a altura, que é a distância entre os planos paralelos,
que contém a base do cone e o vértice. Temos o eixo, que é a reta que contém o centro da base e o vértice, e as geratrizes, que são os segmentos paralelos ou as extremidades, e que são os pontos da circunferência da base e o vértice do cone. Do lado aqui nós temos a imagem do cone, certo? A esfera é todo sólido geométrico obtido por meio de um giro de um círculo em torno de um eixo que contém um diâmetro. Os elementos de uma esfera são os polos, que são as extremidades do diâmetro perpendicular ao plano, o equador, que é a circunferência perpendicular ao eixo que passa pelo centro da superfície, o paralelo, que é a circunferência perpendicular ao eixo e paralela ao equador, o meridiano, que é a circunferência cujo plano passa pelo eixo, e o eixo, que é a maior distância entre os dois pontos da esfera. Os poliedros de Platão. Existe um grupo de poliedros classificados como poliedros de Platão. Eles têm características muito específicas. Então, nós temos o poliedro convexo e o poliedro não convexo. No poliedro convexo, qualquer reta que passa pelo seu interior não consegue furá-lo mais que em duas faces, certo? Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas e todos os vértices do poliedro têm a mesma quantidade de arestas também. Agora nós temos aqui uma subdivisão dos poliedros de Platão, que também está aí no livro de vocês, certo? Essa tabela, e nós vamos ver agora. O poliedro de Platão, o número de faces, o número de arestas de cada face e a imagem. Então, por exemplo, o tetraedro tem 4 faces e o número de arestas são 3. Então, nós temos a imagem. Temos o hexaedro, com 6 faces e 4 arestas. O octaedro, com 8 faces e 3 arestas em cada face. Temos o dodecaedro, com 12 faces e 5 número de arestas de cada face. E o icosaedro, que tem 20 faces e tem 3 arestas de cada face. E aí nós temos a imagem de cada um desses poliedros de Platão. Poliedros regulares. Existe outro grupo de poliedros classificados como regulares. Então, vamos ver quais são eles. Eles têm características específicas, ainda mais específicas. É o poliedro convexo, que tem suas faces são polígonos regulares e congruentes, e seus ângulos poliédricos são congruentes. Em todo poliedro regular, todas as faces são congruentes e por isso tem o mesmo número de arestas. E como todos os ângulos poliédricos são congruentes, também tem o mesmo número de arestas. Há apenas 5 tipos de poliedros regulares, vejamos abaixo. Então, nós temos aí essas imagens, né, dos poliedros regulares. E todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Vamos agora a atividades nas páginas 202, 12 e 213. Então, vamos lá. Primeira questão. Circule os poliedros de acordo com a legenda. Então, nós temos aí o prisma. Vocês vão circular com apenas um traço. E temos a pirâmide, que vocês vão circular com pontinhos para diferenciar o prisma da pirâmide. Então, circule os poliedros de acordo com a legenda. Então, quais são os prismas? Os prismas serão, então, o cubo, que é a segunda imagem, e a terceira imagem que vocês estão vendo, e também a quarta e a quinta. Ou seja, segunda, terceira, quarta e quinta são prisma. E apenas a primeira é uma pirâmide. Segunda questão. Observe as indicações no poliedro abaixo. Então, aí nós temos no poliedro a face, a aresta e o vértice. Qual é o nome do poliedro? Então, o nome do poliedro, essa imagem, é um prisma de base pentagonal. Determine agora a quantidade de faces. Aí a gente contando, a gente vai ver que nós temos 7 faces. Arestas nós temos 15 arestas e vértices nós temos 10. Terceira questão. Ligue cada sólido à sua planificação. Então, essas imagens é como se elas estivessem abertas e a gente vai identificar cada uma delas. Então,
A primeira imagem é um cubo. A segunda imagem é uma pirâmide triangular. A terceira imagem é um paralelepípedo. E a quarta imagem é um prisma triangular. Agora a quarta questão na página 203. Identifique a placa que tem as informações dos poliedros e faça a correspondência. Então aí nós temos a primeira imagem número 1, a segunda 2, a terceira 3 e a quarta 4. Então, a gente vai enumerar agora de acordo com as imagens que estão classificadas pelo número de faces, de vértices e de arestas. Então, primeiro quadrinho nós temos aí 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Qual das imagens acima está classificada com essas características? Então, é a imagem 2. Vocês vão colocar aí o numeral 2 no primeiro quadrinho e se refere ao cubo, certo? Então, vamos ao segundo quadrinho agora. Nós temos aí 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Então, aí, esse segundo quadrinho está se referindo à terceira imagem 3, que ela está composta com essa quantidade de faces, de vértices e de arestas. Terceiro quadrinho, nós temos 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Qual das imagens? Então, é a imagem 1. E aí, então, vocês vão colocar o numeral 1 no terceiro quadrinho. E a quarta imagem são que tem 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. Então, qual é a imagem que falta? É a imagem 4. Então, ficou 2, 3, 1 e 4. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Aí nós temos letra A, prismas, e letra B, pirâmides. Letra A, como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Então, olhando as faces laterais, que são aquelas que estão nos lados, são todas retangulares. Vocês vão responder aí. Letra B, como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Então, olhando o quadro B, que são as pirâmides, são todas triangulares. Letra C, quantas faces as figuras do quadro A têm? Olhando para o quadro A agora, nós vamos ver que o prisma, aí vamos escrever de cada uma das imagens dos sólidos geométricos. Primeiro vamos começar com o prisma vermelho, tem 5 faces, 2 bases e 3 faces laterais. Vocês vão colocar, o prisma vermelho tem 5 faces, aí abre parênteses e coloca 2 bases e 3 faces laterais. O prisma amarelo tem 8 faces, abre parênteses, 2 bases e 6 faces laterais. Letra D, quantos vértices as figuras do quadro B têm? Então, olhando agora o quadro B, né, a gente vai olhar as figuras e vamos responder que tem 5 e 7 vértices. A primeira tem 5 vértices, que no caso é a pirâmide, e a outra tem 7 vértices. Então, vocês vão escrever 5 e 7. E aqui a gente vai concluir a nossa atividade de hoje, certo? Vocês então vão fazer tudo com calma, bastante calma mesmo, respondendo as atividades e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo no coração e